Então vamos lá, pessoal, mais um podcast começando. Os assuntos estão top, feedback positivo. E hoje nós vamos nos apresentar. Tem que começar apresentando, né? De novo, vai ter um cara que começa pelo 3, né? Tô caindo aqui, tá aleatório aqui. O YouTube escondeu os dois primeiros e jogou só o terceiro pra mim. Vai? Cara, eu sou o Romulo Bessani, trabalho na Bessani Software e gosto muito de falar de gestão e encontrei pessoas que também gostam, né? E fica trocando ideia. Daí dá em podcast, né? Quando 3 pessoas podem falar muita coisa, né? Se apresenta. Bom, eu sou o Felipe, dono da Flyme Consultoria Financeira e também gosto de falar de gestão, gosto de ajudar as empresas. Essa é a minha maior motivação, gerar uma mudança numa empresa, gerar uma mudança em uma família, em pessoas, nos dias. Impactar vidas. Top. Show. Eu sou o Elvio, eu tenho 2 negócios. Um negócio eu trabalho com café, sirvo café para as pessoas, para as empresas. E tenho um negócio que também é de impressão 3D, prototipagem rápida, que foi mais pro ramo dos acessórios da saúde. Gosto demais de falar disso, ficaria o dia inteiro conversando sobre gestão, eu sempre aprendo com vocês. Ele estava falando que às vezes conversar com pessoas assim, a gente pega um insight e realmente faz o negócio mudar, né? Sim. Eu lembro que o Romulo uma vez ele deu um toque em mim, cara, que fez eu mudar a chavinha também, sobre vendas lá. Legal. Gente, vamos trocar uma ideia hoje. Nós estávamos falando aqui de cultura organizacional. Porque assim, uma das coisas que o pessoal mais fala Romulo, a minha empresa só funciona quando eu estou aqui. Ou essa equipe não faz o que precisa ser feito. A primeira coisa, tá, que eu já falo, não sei de vocês, eu falo, cada um tem a equipe que merece. Cara, sei lá, o que vocês pensam sobre isso? Cara, eu acho que inicialmente você talvez tenha dificuldade no começo da empresa de ter a equipe ideal. Eu acho que porque você também está definindo a cultura que você quer quando você está começando, sabe? Mas quando a sua empresa já cria uma cara e uma identidade, eu acho que isso é total responsabilidade dos donos, dos idealizadores desse projeto, entendeu? Porque no começo eu vejo muita gente tendo dificuldade para captar mão de obra especializada, aonde capta, até para remunerar o que essa mão de obra procura também, porque o cara está no começo do negócio, ele precisa de algo mais ali dentro do ponto de equilíbrio dele, ali, mais barato, mas ele precisa ao mesmo tempo que o cara se desenvolva e faça, e é uma matemática complexa. Mas, ao passar do tempo, cara, isso é total responsabilidade dos empreendedores. Essa é a minha visão, cara. E a sua, Brad? Cara, na verdade, eu além disso aí ser da equipe que você merece, eu acho que é passo pra vida, né? Então, não é só na empresa. A culpa é sempre do líder. Não é o mercado, não é os cosmos, não é que a vida te leva a esse caminho, não. É você que levou de algum formato, alguma decisão que você fez ou deixou de fazer que está colhendo. Verdade. Bem colocado. E você sabe uma coisa que nem eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa coisa assim que no começo é mais difícil. Por quê? Para mim começar é mais fácil e eu pego um pouco daqui. Qual que é a grande questão? É que os caras não têm consciência que a cultura é um reflexo do comportamento do dono. Sim. Se ele começa, imagine eu empreendedor, se ele começa, né, eu estou falando isso e é um debate, né, tipo, ver a opinião de você, tipo, mas meu pai, ele começou com um comportamento que é a cultura até hoje. O que aconteceu que ele deu meio que sorte? Ele não tinha essa consciência, não. O que é cultura, tal, não sei o quê. Mas o comportamento dele era a cultura desejada hoje da BC. Então, o que eu estou querendo dizer? Se o empresário para e começa a entender um pouco disso, e ele tem noção que o comportamento que ele vai ter, os valores, as decisões que ele vai ter, vai ser reflexo para a cultura lá na frente, e já se posiciona nisso que ele quer lá na frente hoje, sim, a hora que entrar mais um é mais fácil. Por quê? Qual que é o grande X da questão? Porque quanto maior o time, cara, mais difícil. Você pode ver, tem mais gente. Ele não fala tanto quanto todos os colaboradores, quanto alguns anos atrás que a equipe era menor.
Que nem a minha equipe hoje é um pouco maior também. E eu antes sentava na mesma sala que os caras. Então eles sabiam qual que era o comportamento, o jeito de estilo de decisão que eu ia tomar, o que eu ia fazer, por quê? Por cada ambiente convivendo comigo. Então o meu comportamento foi criado do meu pai e consequentemente veio para mim, não sei o que, e assim vai. A cultura organizacional é muito disso, de reflexo intencional, essa é a palavra, intencional do dono. E aí, intencionalmente, ele faz aquilo lá que está escrito ali numa planilha, não vai ver mais, tipo, missão, valores, e define toda essa estrutura de alicerce. Por que ele tem que definir e escrever? Porque com o tempo isso se apaga, né? Eu não vou falar com as pessoas na mesma frequência, lógico que eles não, e consequentemente eles vão saber com a mesma intensidade o que eu penso, e isso vai pela distância da sala, seja o que for, das pessoas, de ter um chefe no meio. Aí vai tendo as coisas que vão deixando, ele vai se distanciando do comportamento do dono. Então ele precisa escrever para criar uma organizacional e isso não ficar dependendo do que o chefe está aqui e o ano que a coisa ocorre. Não, você tem que definir um padrão, o jeito que você gostaria. E tudo isso para mim, às vezes eu acho que é mais fácil em duas situações que eu entendo um pouco que você fala no sentido de que é difícil, por quê? Porque quando sou eu empreendedor, ele tem que cruzar, cabecear, bater o escanteio, contra-ataque e pegar a bola ainda do Gandula, porque o Gandula tá... Às vezes porque nem ele sabe o processo, então ele põe uma pessoa para fazer o quê? Se ele planejou antes, tudo bem, mas às vezes ele não sabe, ele fala, cara, vamos ver o que o dia me reserva hoje, né? E aí ele pensar num comportamento intencional, aí é difícil, né? O cara fazer tudo sozinho. Mas se ele fizer isso lá na frente, quando crescer, vai ser muito mais fácil. Não tem aquela coisa de crescer estruturado? Você faz uma cultura organizacional estruturada. Sim. Não sei se faz sentido nessa linha aí. Não, faz total sentido. Cara, eu avaliando esse jeito, eu gosto muito de uma frase que é: o exemplo arrasta. Né? Falar, todo mundo fala. Faço o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Já viu essa? Como você quer liderar dessa forma, né? Então o exemplo ele arrasta mesmo. Tem força, tem força. Mas no começo é muito complicado colocar isso na ponta do lápis. É muito complicado, porque o cara fica eu presa, né? Sim. E não tem tempo, né? Não tem tempo. Até... A cultura às vezes é uma loucura. A cultura é a loucura do cara. Acontece, Até porque o empresário está em desenvolvimento. Exato. É diferente. É muita habilidade que tem que aprender. Se hoje eu pegar qualquer um de nós três aqui e falar assim, vamos começar um negócio, vai ser muito diferente de uma pessoa que nunca empreendeu começar um negócio. Por quê? Cara, cada um de nós aqui já tem experiência e viu muita coisa dar certo e dar errado. Então a gente já começa com uma... Já foi muito ambiente de time, Hoje eu tô tomando muito na cabeça também, né? Então o que acontece? Hoje se você for começar um negócio novo, nossa, a coisa começa redonda, com um cara, com um corpo, com projeção de 5, 10 anos, com escalabilidade. Mas quando o cara está se formando como empresário, ele não tem, às vezes, no repertório dele, o leque que ele precisa. Ele... Com certeza não tem. Eu não tenho até hoje. Para jogar o próximo jogo, né? Eu quero jogar um jogo mais alto hoje, a gente está buscando umas coisas. Eu não tenho as habilidades que eu preciso para jogar esse jogo, estou me desenvolvendo. É uma doideira. É engraçado que eu estava falando com esses dias com meus sócios, eu acho que a gente está para dar um passo. E a gente está dando uma cabeçada. Justamente que a gente precisa aprender alguma coisa, do tipo. É isso. Bem isso que você falou mesmo. E tem uma coisa que eu aprendi, brother, que é assim, existem duas coisas para te fazer evoluir. O conhecimento e tem uma coisa que é acesso. Uhum. E de repente, para você atingir o próximo nível, não está no conhecimento. É o acesso à pessoa certa. Lembra que você começou abrindo e falou um insight? Pô, nós estávamos trocando ideia e veio um insight, pum! Pô, é isso que faz sentido, eu estou precisando remodular meu departamento de venda, fazer de um jeito diferente, pum! Para você fez sentido naquele momento, resolveu. Sim. E esse insight, às vezes vem com uma pessoa de fora, sabe? Sim. A gente ainda que tem, que nossa base aqui no interior,
acaba convivendo com as mesmas pessoas sempre. Qual que é o problema nisso? Que as mesmas pessoas, né? E não estou falando de descartar ninguém, não é isso. Eu só estou falando que as mesmas pessoas vão levar para os mesmos caminhos, que geram as mesmas, lembra que a gente falou? Sim. E as mesmas ideias que geram por as isso mesmas que oportunidades. viajar, pôr nariz pra fora é bom, né, cara? Total. Porque sai muita coisa. Não, e sem dúvida também, cara, o grande desafio para você criar esse ambiente também nesse repertório é saber incentivar isso nas pessoas. Cara, Você pode ser o cara mais envolvido e mente aberta do mundo. Se você não conseguir contagiar as pessoas que estão junto com você, no caso do empreendedor, os funcionários dele, a equipe, ele não vai chegar em lugar nenhum. Na verdade, ele vai se distanciar cada vez mais na linguagem, ele vai se frustrar. Porque ele percebe que, cara, o mundo para ele tem outras cores. A possibilidade do negócio dele é muito maior. Só que para a equipe dele ainda pode ser processo, pode ser uma coisinha tão pequena e é engraçado, né? O pessoal fala, nossa, o cara é exagerado, o cara é meio louco, mas eles não percebem que se eles realizarem essa mudança de mente, cara, a vida pessoal deles também vai sofrer mudanças e tudo. É um negócio doido. Cara, isso que o Felipe falou é uma verdade que eu entrei até em contradição com um cara que é forte no mercado. Ele falou assim, Roma, a equipe que te ajudou a atingir o primeiro milhão vai te segurar para o primeiro bilhão. Eu falei, cara, se acontecer isso, eu sou incompetente. Porque não adianta, assim, eu evoluir e não evoluir meu time. Eu quero estar e fazer essas pessoas evoluírem ao mesmo ritmo. É isso. Agora, eu tenho que dar as oportunidades, eu tenho que dar os conhecimentos, eu tenho que dar tudo que eles precisam para isso. Eles não, pode ser, mas cara, eles não são descartáveis. O jogo não é esse. O jogo é de transformar as pessoas e desenvolver elas. Sim. Não é? Não, a gente é um ser vivo, a gente está em constante evolução, mudança, ser vivo. Vale a pena falar em relação à consultoria, né? Você é um consultor e tal. Cara, mas como isso é importante? Eu, como empresário, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, que vai fazer 4 que eu empreendo, eu achava que era caro, que era coisa de outro mundo, que o cara ia lá e ficar enchendo meu saco. E aí eu vejo que essa crença que eu tinha, muitos têm ainda. É uma barreira. É uma barreira. Cultural, né? Cultural. Sim. E, cara, a gente passou por uma consultoria ano passado e tá passando novamente esse ano. O cara literalmente ele pôs no meu processo, ele provou por A mais B que se eu não cuidasse dos meus processos, não arrumasse a minha casa, eu não ia crescer. Não tinha saúde para crescer. Porque eu tinha 14 processos, até o café quando eu entrar e sair, eu tinha 14 processos. O cara me fez diminuir para 8. Uau. A cada 4 minutos saía um pacote de café vendido. Ele diminuiu para 2. Entendeu? Tudo linkando também com o comercial. Porque aqui é a chegada de fornecedor e aqui é a saída do comercial. E aqui tem o processo no meio da fabricação. Sim. Só que eu era cego. Sabe o cara cego assim, ó? Sim. E o cara foi abrindo meus olhos assim. Cara, é assim, absurdo. Realmente, a parte financeira também é muito importante. Então, a dica que eu dou aqui nesse podcast é se aproxima de gente que pode te ajudar. Que você pode partir para o próximo nível assim, porque você tá cego. Sim. Literalmente. Sim. E olha que doideira, a gente está falando de uma cultura aqui, né, de desenvolvimento. E quando a gente fala se aproxima, né, é uma coisa individual. Mas por que nós estamos falando de uma coisa do empreendedor? Porque, cara, começa nele. Se o empreendedor não tem um comportamento, como é que ele vai exigir que a equipe tenha esse comportamento? Sim. E a cultura organizacional é o quê? É independente da pessoa que estiver, se entrar uma pessoa nova, sem que o dono faça isso. Ele vai se adaptar nessa cultura que a empresa gostaria que o cara trabalhasse. O que significa isso? No dia a dia tem que tomar decisões e escolhas. Sim. Quando você tem uma cultura bem definida, a gente até comentou, as decisões vão ser tomadas o mais próximo possível
do que o dono tomaria. Sim. Então é isso. E a decisão, as pessoas acham que é só mediante um problema. É a decisão de, cara, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou engajar, ou eu vou ficar tomando um cafezinho, vou pôr o pé na mesa, vou ficar assistindo YouTube, ou eu vou fazer. Tudo isso são micro tomadas de decisões que a cultura vai proporcionar. Ora, a empresa depende de mim. Logo, cara, não dá para ficar enrolando, né? Estou estressado, tomo um café, beleza, ok, é do dia, é ser humano, tem que dar uma relaxada. Vai no banheiro, tudo bem. Mas diferente de enrolar, procrastinar. E tudo isso são micro decisões que a cultura influencia você. Cultura de produtividade, de eficiência, de vamos entregar e tal. E quando a gente fala que o empresário tem que se desenvolver, por causa daquilo que você falou, do exemplo. Começa nele, né? Claro. Agora eu vou jogar uma pergunta polêmica dentro da roda. Estava conversando com um amigo e me lembrei dessa história. Ele falou assim, cara, qual que é a dificuldade no meu negócio? Ele falou assim, na verdade, ele brigou, o cara enérgico, ele contou pra mim, cara, eu briguei com os caras porque eles só falavam de Big Brother dentro da empresa. Eu não tenho problema com eles assistirem o Big Brother. O meu problema é que os caras respiram isso e em vez de estar se desenvolvendo, eles só pensam nesse negócio. Então, cara, eles se tornaram um gado, porque a mente deles sai do trabalho e vai para o lazer, sai do lazer vai para o trabalho, sai do trabalho vai para o lazer. Ele não tem espaço para desenvolvimento. Cara, o que é mais fácil? Eu mandar todo mundo embora porque os caras se distanciaram de mim. E eu tento trazer eles e criou-se um ambiente de, cara, o cara é o chato. O cara é o chato. Eu acho que tem a comunicação no meio desse negócio que talvez tenha que ser alinhado. Mas eu vejo em algumas empresas, cara, algumas para não falar muitas, desgaste de algumas pessoas da equipe, cara. Pessoas desgastadas são tóxicas para esse tipo de projeto, cara. É muito difícil. Dá para recuperar? Como que recupera? Onde existem? Como se reproduzem? Essa, cara. Próximo do Se você que está assistindo, você fez a sua pós-graduação, a sua graduação também no seu curso de psicologia organizacional, era só fazer slide e dormir no fundo da sala? Ó, novidade, isso era importante, tá? Pergunta difícil, né? A gente gera pessoas, cara, é complicado, porque, como eu falei, a gente é uma pessoa, a gente também é complicado com a gente mesmo internamente, né? Então somos pessoas com mudanças constantes. E quando há atrito na equipe, ou quando há muro, é muito chato, é muito difícil. Já aconteceu lá na minha empresa, mas eu sempre parto do pressuposto de tentar conversar. De tentar conversar mesmo. Porque às vezes a gente esquece o que todo mundo quer. Sim. Às vezes a gente pensa diferente. Eu, você, o Romo, a gente pensa diferente. Mas a gente talvez quer que esse podcast bombe. Sim. E para ele bombar a gente vai ter divergência. No caminho, né? Porque a gente quer, nós três quer estar aqui. Sim. Então, você vence a diferença. Eu acho você abre mão a se gente precisa. fala, meu, você não quer aqui, você não queria aqui, o que está acontecendo? Sabe, dar uma relembrada, dar uma assuntada, lembrar por que tá lá. Legal, essa é uma técnica de consultoria para trazer o cara de volta. É você lembrar o benefício do porquê ele contratou. Qual é o destino, né? É isso. Agora tem uma coisa assim, né, que total, isso concordo plenamente, que já aconteceu as duas coisas com a gente adessando aqui. E o que eu percebi é assim, tem coisas que são irreversíveis. Por exemplo, teve um caso, né, na liderança de jornada faz tempo, né, a empresa tem 30 anos, então já passou de tudo. Tem caso que a situação e assim, culpa nossa, o que nem você falou é verdade. O jeito que a gente, como líder, tocou a liderança, o relacionamento, acabou criando um muro. E cara, para depois você quebrar um muro com essa pessoa, é igual a dita Parmalat quando ela se queimou. Fica uma coisa que é muito duro, muito árduo você quebrar esse muro. Então a gente já perdeu talentos lá atrás por conta dessa construção do muro e não ter percebido que estava sendo construído.
E quando chegou, você ia conversar, não tinha abertura. Aí o negócio não fluiu. E já teve situações que foi criado um muro, hoje é muito difícil criar equipamento, mas né, aí a gente chega sendo conversa. Mas até entre a equipe. E aí, uma coisa que a gente aprendeu até de se relacionar com a gente, com a equipe, é não questionar a pessoa, questionar a ideia. Por que você está tendo essa ideia, tal, essa situação? Porque essa ideia, assim, porque a gente quer, nos afasta. E aí quando você questionar a ideia e não a pessoa, em vez de você falar porque você está sendo assim, não, você fala essa ideia, afasta, né? Você deixa claro que a pessoa está tudo ok, a pessoa está no caminho certo, mas a ideia não. E está tudo bem, porque eu tenho ideias erradas. E aí você evita que esse muro seja erguido. E se ergue entre o time, cara, o que eu sempre faço é, cara, vocês dois estão com conflito, beleza, vocês têm que se resolver. Vou lá e tal. Aí eu coloco, primeiro eu falo para vocês falarem, tem vezes que o orgulho de cada lado pega e não vai se falar. Aí eu coloco junto, inicio e deixo falar e volto depois. Entendeu? Mas a ideia é deixar resolver sozinho e se não iniciar, eu sei. Mas sempre coloca para conversar. Mas eu tenho uma dica para quem quer derrubar esse muro e guarda isso, princípio da concessão. Pequenas concessões, dia após dia, vão gerar uma mudança de pensamento grande no futuro. Então vamos supor, você não consegue derrubar esse muro de um dia para o outro, mas você consegue tirar um tijolo hoje. Se você, ok, vamos concordar nesse ponto, ótimo, nesse ponto a gente concorda. Amanhã a gente concorda em outro. Daí você vai encontrando as barreiras que existem e tirando um tijolo de cada vez. O princípio da concessão é aquele livro lá indicado por você há um tempão lá, As Armas da Persuasão. Cara, eu comi aquele livro lá um tempo atrás e foi uma chave muito forte para mim. E quando você ajuda a pessoa a ir criando conexões mais simples dentro da cabeça dela, do motivo dela, você começa a resgatar a competência, com que ela contribui, a importância dela. A hora que você vai vendo, aos poucos ela começa a se engajar cada vez mais no seu projeto, cara. Então o princípio da concessão ajuda muito. Eu acho que é uma das armas para vencer o Aí a única coisa é assim, que nem eu falei de você, na Parmalat, ela podia até, ela voltou um pouco para reverter. Ela poderia reverter quando deu problema lá, não sei se foi ácido, né? O que aconteceu lá com o leite. Sim. E poderia reverter ou não. A questão é, se tirar um tijolinho, o empresário tem que tomar essa decisão. Quanto tempo ele tem de tijolo também para tirar? Quanto tempo de tijolo, exatamente, esse é o ponto. Porque às vezes o negócio está muito enraizado, você vai conseguir resolver. Você vai perder um ano. Vale a pena? É isso Quanto aí. tempo você demora para treinar alguém então? Eu vou dar a última dica de quando há muro na empresa. Parece também, de novo, vai parecer clichê, vai parecer coach, mas cara... Mas cara, você fazer, se autoconhecer, você fazer esses testes que é o DISC, não sei se vocês já fizeram esse teste, que é perfis de dominância, influência, segurança. Como passar pela vida empreendedora sem fazer isso. É interessante porque eu fiz esses testes e eu sou muito dominante, eu sou muito intenso para os negócios. Então eu já tive casos de ter muro lá dentro, de eu querer cuspir na cara de pessoa, querer dar murro. Eu tô falando que eu sou E aí, cara, quando você sabe que você é assim, porque assim, é muito intenso nos valores, né? Quando a gente às vezes rebate, e é aquilo que você falou, às vezes não é a ideia que a gente está debatendo sim valores, nossa, aquilo mexe com a gente internamente de um jeito absurdo. Então a gente quer. Então assim, eu sou muito intenso nos negócios, desse tipo de negócio, então eu percebi isso com esses testes, com esses perfis. E aí o que eu faço? Eu tento respirar, eu delego, fala pra ele que eu tô assim, tô me sentindo assim, fala pra ela que tá acontecendo isso. Vamos tentar resolver. Você tem braços dentro da empresa que te ajudam a chegar. Filtros do Elvis, cara. Porque, cara, é muito louco. Pode acabar ali.
posso fazer muita cagada ali, nesse jeito intenso. Assim. Impossível. E eu vejo que o meu perfil, às vezes, ele é muito parecido com outros também líderes, porque às vezes acontece ter esse perfil do D ser alto, então às vezes a gente acaba tendo relacionamentos quebrados pro resto da vida por causa de uma coisa besta. Total. Entendeu? Então saiba seus pontos fortes, tem muito ponto positivo esses perfis, tem Sim. pontos fracos. Então a dica que eu dou é, cara, faz essas coisas, é legal você se conhecer, porque você vai tomar as melhores decisões, principalmente com esses números. Para tornar isso de uma forma figurativa e explicar, de criar uma imagem na cabeça. Para mim, o maior sucesso da história da humanidade para lidar com perfis e influenciar pessoas, Jesus. Cara, Jesus tinha as pessoas que ouviam as coisas mais de perto e conheciam ele mais de perto. Tinha as pessoas que estavam num outro ciclo, que entendiam, mas não estavam tão perto, e as que estavam mais distantes, porque elas estavam em outra frequência, outra vibe. E isso existe na empresa também, cara. Vão ter pessoas que vão se conectar com você, vão entrar na sua frequência e vão querer se desenvolver, vão carregar o piano nas costas se precisar, porque eles querem aquilo com você. E tem pessoas que estão em outra frequência, e tudo bem. Às vezes tem o papel da pessoa que está em outra frequência. Ela cabe por um tempo só, eu acho que ela não vai caber para sempre. Mas você vai gerenciar vários estilos ao mesmo tempo, cara. Cara, esse exemplo seu foi, nossa, na veia com o tema de hoje. Por que Jesus fez discípulos? Porque ele poderia ter tocado terror na terra. Jesus fez o quê? Discípulos. Por que discípulos. ele fez O discípulos? negócio morria com ele, cara. Quando Cara, ele morresse, acabava. Era isso. Ele quis criar o quê? Disseminar. Uma cultura na terra. Olha que doideira. Sim. Porque ele poderia, Jesus era Jesus, cara. Ele poderia ter resetado o jogo da humanidade. Feito o quê? Andado pelo mundo inteiro, curado geral. Todo mundo ia ficar abismado. Cara, era Jesus. Ele poderia ter feito isso. Sim. Só que nos planos de Deus não estava. E mais que isso, você vê a importância da cultura organizacional. Por isso que eu falei que o seu exame foi top. Por que Jesus fez discípulo? Para criar cultura. E uma cultura criada não morre, não precisa mais do líder. Isso que é o doido. Olha o jogo que nós estamos falando. Por isso que eu falei, não, até arrepio. É doido porque esse exemplo, olha o cara, tanto de esse exemplo pessoas caiu que... na veia. Não precisou mais dele. Não precisou mais dele, não precisa mais do líder. Cara, a hora que você falou, eu falei, nossa, é o tema. É isso. E quanto a colérico, Felipe conhece a Bíblia. O que a Bíblia fala dos mansos? Cara, herdarão a terra, né, cara? Cara, assim, ó, eu vou falar pra você, eu sou muito colérico. Paulo era colérico e faz feitos incríveis e tal, não sei o quê. Eu sou muito colérico, mas assim, você ter uma atitude explosiva, às vezes acontece, não sei o que e tal, mas você deixar isso constantemente é ruim. Sim, é muito ruim. Cara, O sentimento de que você precisa fazer com a força do seu braço e controlar tudo, mais vai te fazer perder do que ganhar. Eu acho que isso resume, entendeu? O jogo da liderança, o jogo da ambiência aqui, da cultura organizacional da BC mudou quando eu me posicionei manso. E assim, aí tem umas doideiras, né, cara? Até tom de fala, né? Às vezes o pessoal vê eu fazendo vídeo na internet, eu sou energia, porque eu controlo esse tom. Mas no meu dia a dia, a minha frequência é bem low profile. Por quê? Porque o tom da minha voz me acelera e me faz deixar mais reativo quando vem um problema. Então eu rodo low para não ser... Porque, cara, ser manso, que é o autocontrole, na Bíblia eu usava manso, mas é o autocontrole, é a inteligência emocional, que é o que os caras vêm mais falando do que você tem que ter para ter uma diferenciação como empreendedor. A Bíblia já vem falando faz tempo, cara, vai dominar até por causa disso. Ter esse controle emocional é um diferencial. Cara, agora me dá uma dica, que é essa é a minha dificuldade. Eu começo a falar na frequência baixa, eu me empolgo, cara. Eu tenho certeza que quando eu estiver escutando esse podcast eu vou perceber isso. Porque eu começo a falar calmo, sereno, tranquilo. Quando eu tô terminando minha linha de raciocínio, cara, eu tô gritando, velho. E não sei se é porque eu empolgo, não sei se é porque eu quero que dê resultado e eu aumento o meu tom de voz, mas é muito difícil fazer isso que você faz, cara. Mas é muito difícil. Mas eu vou falar pra você,
para uma pessoa que se comunica com o público, vamos dizer assim, hoje é muito a internet, mais TV, tudo, o jeito que eu faço é ruim. Tá. O jeito de rodar low profile. É que para o time é bom porque eu sou muito mais enxugador de problemas. Gera conflito das outras empresas, né, cara? Aí então, para mim, os caras eles vêm estressados com a minha frequência low, eu já quebro o estresse dele. Quando eu era frequência alta, assim, de colérico, ele vinha, já tomava de encontro. Ele já tinha medo de trazer o problema, porque ele sabia que se ele levasse para a gerência, o Roma ia ficar bravo e, cara, então deixa eu guardar esse problema aqui e me virar sozinho. Né? Então é isso mesmo, cara. Então o que eu tô falando para você, não é ruim nem bom. Sim. Você tem que fazer os dois jeitos, saber utilizar no momento certo. Olha que doideira. Você Não falou... é nem boa, é nem a Dilma. Mas se for ruim, tava ruim, daí melhorou, mas aí parece que ficou pior. Não é ruim nem bom, nem mais ou menos. Estoque o vento. A edição põe a foto dela. Isso aí. Mas a doideira, esse jeito seu é bom pro time. E assim, pro time não, para você se comunicar com as pessoas. Porque quando você roda low profile, no mesmo sintonia, ninguém quer, cara, não tem um pico, fica aquela coisa xoxa. Pô, você não tem interesse, não prende atenção nem retenção. Cara, você tá rodando assim, de repente você fala, ó, escuta, cara, os caras, o que ele tá falando? Entendi. Você vai chamar atenção para você. Só que você tem que tomar cuidado que pro time, às vezes isso pode falar, cara, ele não tá nem aí. Você tem que saber, então o que a gente está dizendo, a gente tem que saber controlar até mesmo o nosso tom de voz, não só as palavras e a frase, né? Mas o nosso tom de voz para ter o resultado que a gente precisa na nossa equipe. Cara, isso é o Elvis, eu não lembro certo, acho que o Elvin não lembra. Vou falar pra você, mas é um número assim, tipo, absurdo. 93% da sua comunicação é tom de voz, corpo, gesticulação e tal. Isso. Só 7 é verbal. Uau. Olha que doideira. Uau. É verdade, esse dado é verdade. Então eu que falo com a mão o tempo inteiro. Da inteiro. Pensilvânia, eu lembro que eu tenho isso gravado até hoje. E eu gravando. Só que olha o poder. E por que pareça, corporal é muito maior do que até tom de voz. Corporal. Não, o corpo fala. Isso eu acredito. Porque foi em reunião que você pega o cara, só porque ele tá meio... Então, ele não tá na reunião, tipo, ele tá... Sim, finge que tá ouvindo, né? Não, sobrancelha, sorriso verdadeiro ou falso, tudo isso comunica antes de você abrir a boca. E olha que doideira, nós estamos falando que 93% antes de falar você já transmitiu o que você quer. Não, você já transmitiu alguma coisa. Como assim, Rom? Se 93% não depende do que você está falando, o jeito que você fala vai transmitir antes de você falar se você está interessado ou não no que o cara veio de falar. Sim. Então o funcionário veio falar comigo, o jeito que eu vou reagir já transmitiu para ele se eu estou interessado, se eu fiquei puto, se foi legal, antes de eu começar a falar. Olha a doideira. Sim. Antes dele entender a mensagem transmitida. Sim. Olhou para você, viu que você está contando o carneirinho já na cabeça para não dar nele, ele já vai começar a regrar a frase. O computador está falando com você e você está aqui assim, na tela do computador. Né? Ele já vai... Só um minuto aqui. Aí ele vem do seu lado, tá paciência. Aí o cara... Daí o cara sai do diálogo com você e fala assim, olha, eu poupei ele de todos os fatos para que eu não fosse prejudicado na minha carreira profissional. E acontece. O cara esconde o total do problema para que, tipo, ele não seja penalizado, porque ele... Só tocou o celular ali, gente. Tá perdoado. O cara estragou o raciocínio. Ele não está interessado no que você queria. Tô vendo? É verdade. Não, mas eu fui falar que tocou justamente pra você não pensar isso. É verdade. Esse foi um bom exemplo para você não fazer. Vai falar com a equipe, desliga o celular ou põe no mundo. Vai fazer podcast? É isso aí. E vai jogar de novo, eu tô vendo. Acontece. Bom, enfim, eu até me perdi do que a gente estava falando, mas a forma como a gente, a forma como a gente reage, então, também vai fazer o cara pintar um quadro para você. Vamos supor, se você é o tipo de cara que, na minha memória, eu falo, cara, eu posso chegar e me abrir que o Roman vai me ajudar a encontrar o ponto fraco e o ponto forte e trabalhar nisso. Legal, o que eu vou fazer? Eu vou levar todos os fatos diante do Roman, mostrar o problema como um todo.
se eu tenho esse problema de comunicação com o meu líder, eu vou ter a tendência, então, de filtrar os fatos para que eu não seja visto como incompetente na história. Entende? Eu tenho a tendência de esconder aquilo que vai ser um ponto fraco, que vai, então, fazer com que eu seja penalizado no futuro. Cara, essa é a coisa mais comum. Telefone sem fio dentro da empresa. Você escuta um problema, a pessoa fala e, não, que pelo amor de Deus, não sei o que, você calmamente, ok, beleza, esse é um problema, vamos resolver ele. Você chega aqui, ele já acrescentou um fato. Chega lá, acrescentou um fato. Quando você chega na raiz do fato, cara, era outra coisa, o problema não tinha nada a ver com aquilo, mas o que vai acontecendo? Vira um telefone sem fio. E não é sem querer, é intencional da nossa mente filtrando aquilo que a gente entende que vai penalizar a gente tenta ir encurtando para pintar o quadro da melhor forma possível, cara. Cara, sabe quando mudou o jogo, pegando isso daí, falando de time? Quando eu cheguei para eles, falei, gente, eu sou especialista em resolver problema. Não pode trazer problema para mim, que eu amo. Às vezes pode trazer, toda vez que eles me... Tipo assim, ó, pegando a energia. Cara, o que aconteceu? Parou de ter pepino sem noção. Por quê? Porque querendo ou não, eu tenho esse know-how e a equipe é pequena, assim, eu tenho uma equipe boa, mas pequena para não se relacionar direto comigo. Sim. Porque quanto mais se relaciona direto comigo, mais a cultura que eu quero que eles tenham, eles vão ter. Sim. Aí eles vêm trocar ideia, eu falo, cara, você, mas eu quero ver como é que está a sua tomada de decisão, o que você faria? Dá 2 chances. Vral, cara, top, beleza, faz isso. Mesmo se às vezes ela fala assim, ó, bom, que nem você falou, o nosso destino é aquele ali. Mesmo se ela vai fazer uma curva um pouquinho maior para chegar lá. Cara, mas vai chegar lá, não vai ter consequência, deixa assim. Aí eu valorizo o jeito que ela toma a decisão. Eu tenho um caminho mais rápido, mas eu quero dar força, dar poder para a decisão dela. Você cria nele, cara, teve um problema tá formando líderes. É isso. Você tem que pensar que você está formando líderes. Cara, e essa é a parte do jogo onde a equipe ainda tem relacionamento com você. O desafio é muito maior quando você tem equipes em outras cidades, outros estados, outro país, e é muita gente, não tem nem como você fazer uma call no Zoom com todo mundo, cara. Não tem jeito. Cara, aí é convenção. Aí você tem que conseguir multiplicar pessoas, criar líderes, cara, que vão te representar lá em cada momento. Você quer saber o que me deixa mais satisfeito, assim, de sucesso de equipe? Sim. Quando eu chego, um funcionário fala, às vezes tem, por exemplo, a gente contrata um estagiário, e aí, como é que tá lá, tal, pergunto pra galera do lado, tal, como é que tá fulano? Não vai, ele fica mexendo no celular, o próprio cara já olha o do lado e fala, esse não tá na minha frequência. Uau, velho, eu não precisei pegar isso, cara. Não, aí você fala, a equipe se incomoda com isso, você fala, uau, velho. Mas note a diferença, o cara não foi até você para denegrir a imagem do cara. Ele te deu um feedback daquilo que ele estava vendo no desenvolvimento do cara. Porque, cara, outra coisa frequência da equipe, aí isso incomoda. Outra coisa que é tóxica é o cara não saber levar esse feedback, porque ele vira o dedo duro, ele se queima com a equipe. Daí ele tem um ponto positivo que é ser transparente com a gerência, mas ele corta a ponte dele, a conexão dele com o resto da equipe, cara. Essa é outra coisa que as pessoas precisam aprender, cara. Agora, nessa linha assim, eu sempre falo assim, ó, pensa o seguinte, gente, quando a gente está contratando alguém, principalmente no meu segmento, eu não consigo pegar alguém com experiência, porque eu vendo o sistema e o sistema é do nosso jeito, é o meu, os outros sistemas não são igual, eu tenho que treinar do zero. Sim. Então eu sou bem transparente com a equipe e falo assim, a gente está pegando comportamento. E comportamento é uma coisa difícil. Se ele não entrar e estiver desalinhado, vocês precisam ser sinceros com vocês mesmos. Porque imagina você rodando a frequência alta, então o que eu faço? Eu dou consciência para a equipe para eles entenderem a regra do jogo. Porque se você estiver numa frequência acelerada e o cara mexendo no celular, quem vai pagar o preço? Você. Entendeu? Então quando eu trago essa conscientização coletiva e explico para eles o quão importante que não é questão de dedo duro, mas sim de criar um time de alta performance, aí para eles fica natural. Sim. Entendeu? E aí qual que é a situação? Ela tem liberdade para chegar e falar qual que é a regra do jogo. E isso foi feito antes de falar para mim. Top.
E é isso que eu quero que ele se alinhe com o organismo e seja vivo. Isso é quando você tira de um quadro da parede e coloca dentro da cabeça das pessoas. E aí o que não é do mar, o mar põe pra fora. E aí É legal. Seleção natural. A gente falou isso numa reunião, acho que segunda-feira, que você falou, cara, esse perfil de pessoa, por mais, não é nada contra esse perfil, mas quando a pessoa entra aqui, com o tempo, ela tá fora da empresa, porque ela não se encaixa. Não se encaixa. Tem perfis que não vai andar junto com você, cara. E assim, olha como é que é doido, né? Que nem a gente falou da semana passada de cultura e falou, pode ser até um próximo assunto. A gente falou assim, se você criar uma cultura ou não criar, a cultura dentro da sua empresa existe. Se cria. Só não vai ser que você, a ideal que você quer, o que você imaginou no papel. Verdade. Então, qual que é a doideira? Por que eu estou falando isso? Porque imagine assim, ao contrário. Eu dei um exemplo da pessoa vir aqui e mexer no celular e a equipe não fez sentido, beleza? Só que imagine um cara daqui, com esse perfil criado e tal, aí ele vai receber não vou nem falar da gente sair com a pessoa saiu. E ela vai trabalhar para um outro time. Só que nesse outro time, o celular come solto. Porque não é a cultura deles. O celular vai no banheiro, fica 3 horas, Cara, essa pessoa também vai se sentir mal. Porque não é a cultura que ela foi criada, modelada, desenvolvida e enxerga o mundo como é mundo. Sim. Então, quando eu falo que tá tudo bem ele não ser assim, tem lugares que o cara se encaixa mexendo no celular e ele precisa ser assim para se adaptar naquele meio. Sim. Olha que doideira. E esse colaborador nosso aqui, que ele aprendeu que isso não faz sentido para o resultado para a vida dele, para ele prosperar, se desenvolver como pessoa, quando ele for num lugar assim, ele também vai se sentir mal. E nenhum nem outro é errado, ele só tem que encaixar num jogo que faça sentido para ele. Isso. Entende? Até isso vai numa coisa que os caras, até empresários têm dificuldade para pensar nisso. Que nem às vezes eu falo assim, o empresário ganha, isso aí quer brigar por preço, tá? Isso aí é brigar por preço, não dá. Eu falei, deixa eu falar pra você, tem dono de loja de 99 milionário. Tem dono de loja chinesa milionário. Cara. Então assim, o jogo não é problema você entrar jogando um jogo. O problema é você não entrar e não saber as regras do jogo e não mudar todo o seu contexto para esse posicionamento. Então, Felipe, nós vamos fazer? Vamos brigar por preço? Então, beleza. Então, tem que pensar comprando em preço. Ter um pessoal com um preço para eu ter briga por preço na venda. A venda por preço é a ponta. Mas todo o meu operacional, cultura, tem que gerar em torno disso. Então, olha que doideira. O jeito que eu vou ter a cultura organizacional está de acordo com um passo antes com a estratégia do meu time, que nem eu quero ser uma empresa de inovação e desenvolvimento. É o que eu quero. Bessani Software, uma empresa de inovação e desenvolvimento para gerar facilidade, agilidade e lucro para o empresário. É isso. Mas para eu fazer isso, eu tenho que estar sempre estudando. Eu quero essa cultura aqui dentro. Então, posicionamento estratégico da Bessani, defino a cultura, eu faço isso com o time. Sim. Então, como que eu vou definir a cultura organizacional? Cara, qual que é o seu posicionamento estratégico? Porque se você quiser competir por preço, cara, não vai dar esse jogo da cultura. Porque é caro. Não é um jogo fácil de ser feito. Demora um tempo. Contratos, melhor comprador, faca na caveira, para comprar barato, né? Aí a cultura vai se envolvendo, né? Cara, mas também falando pelo outro lado também da moeda, né? A gente tá falando sobre um lado. Cara, as pessoas que conseguem, só pra gente conseguir também mostrar o lado feliz, quem consegue virar essa chave e fazer isso, cara, é uma das chaves do sucesso. Você precisa planejar seu negócio, você precisa se posicionar, mas se você tem uma equipe engajada, você consegue ter dentro do seu time aquilo que você, empreendedor, não conseguiria oferecer, porque a pessoa é diferente, ela tem um repertório diferente, você está estudando A, ela está estudando B, mas, cara, ela vai trazer para você, e daí você fala assim, cara, eu sou o coach, a mente, eu estou ajudando, mas eu sei que tem projetos dentro da minha empresa que podem andar comigo só dando o ok, cara. Só dando... Cara, e mais que isso, brother, porque assim,
Tem nível, lembra que a gente falou nos podcasts falar de etapas? Né? Ah, porque tem a etapa A, a etapa B, qual fase da empresa o cara tá, o empreendedor tá. Então se você não viu, ó, clica aqui. Aqui, ó, podcast 2. E assiste. Mas ó, pensa nisso. Quando o cara tá numa certa etapa, que ele tem um time, qual que é o X da questão? Geralmente o empreendedor trabalha de 8 a 12, né? De 8 para 20. O empreendedor está crescendo de 8 a 12. É isso? De 12 a 24? Eu cheguei em casa, Eu não estava sabendo disso, eu estava recebendo a carga horária. na cabeça no travesseiro, vem muita coisa. Né? Eu Você tá trabalhando lá no travesseiro. Eu né? falo, Você cara, tá, né? você empreender é você viver o seu trabalho, cara. Meu Deus do céu, no começo principalmente. Mas, não, é Você isso sabe que eu mesmo. lido muito bem com isso, né? Não, eu amo o que eu sei faço. Meu lifestyle. Eu faço essa é a por, lifestyle, é verdade. eu faço por prazer, mas às vezes é importante você desligar a cabeça disso também, sim. cara. Então, É mas difícil. só falando, quando você tem um time, a nossa empresa aqui, meu pai trabalha, minha irmã, meu cunhado, minha mãe e eu, são 5 pessoas. E nós temos 10, acho que 11. Então 50% do time é a família. Quando você tem um time... 11 total? 11 total. Ah, tá. Eu achei que era mais 11. Não, é o 5 mais 6. Tá. Então, quando você tem um time top, o que acontece? Todo ano, 15 dias, esses 5 saem, tipo da família. Fica 6, vamos supor que fosse 10, tá? Para ficar mais fácil. Fica metade. Fica 50% das pessoas. E eles dão conta das atividades da empresa. E a gente fica 20 dias viajando. E os caras ficam. Porque eles sabem que quando a gente está aqui e entrega, faz eles desenvolverem e tal. Qual que é a grande sacada que eu estou querendo dizer? É o desfrute. O Felipe está numa fase diferente da minha, o Elton está diferente da minha, cada um aqui está numa fase. Qual que é o X da questão? A gente está plantando para desfrutar algum dia. Sim. Se você não tiver um time, você não vai tirar férias maiores que 20, maiores que 10, mais que uma semana. A grande sacada é ter um desfrute e saber que a sua empresa é um negócio e não mais uma empresa, não mais um empreendedorismo de eu empreendedor. É um negócio. Ele roda com você ou sem você. Você precisa de um time para desfrutar. Hoje a gente consegue desfrutar, mas a gente não vive só desfrutando. Conseguir desfrutar é diferente de desfrutar. Essa é a grande sacada. Você perguntou o benefício? Pensa nisso. E aí quando a gente soma esses 50% aqui, mais os 50%, aí é explosivo. Aí a gente faz um crescimento na crise, faz um negócio surreal. A soma é muito impactante, mas ela dá também a possibilidade do desfrute. Romulo, acho bacana, né? A gente pode estar falando disso depois num tema, né? Sobre empresa familiar, né, cara? Porque é lindo de ver, assim, falo mesmo admirando a forma que vocês são aqui, né? E me espelho para levar isso um dia lá, porque também a gente é de uma empresa familiar. Mas eu já joguei o outro lado. Eu senti na pele que é separar o arroz do feijão, literalmente. Em que sentido? Um quer ficar mais rico que o outro, dentro da empresa. Entendi. Entendeu? Sim. Um quer ficar mais rico, que só pensa no dele, não pensa na empresa, mama na teta da empresa, tipo, mama na teta do comércio, tem os mama na teta da empresa. Nossa, Então, acho legal um dia a gente falar disso, cara. Demorou, porque 30 anos não é... Verdade. Tá perene ao longo do tempo, isso já tá provado, né? E eu, do outro lado, também, contando algumas coisas que eu posso estar falando do que dá merda. Não, mas não é demérito, cara. Um negócio que a maioria das empresas no Brasil são familiares. São familiares. Só que muitas pessoas olham e falam, cara, essa empresa aqui é familiar. Cara, eu tava com um cliente fazendo uma reunião com um alemão. E, cara, eu descobri algo, eu achei fantástico. Eu não sei se algum dia eu vou ter oportunidade, mas esse cliente é multinacional. E ele falou, cara, que é diferente porque a empresa é familiar. Eu falei, o quê? Multinacional. Multinacional, cara. Familiar. Onde os caras chegaram? Eu Mas olhei. é isso, Cara, eu olhei.
Não, mas ainda é, porque geralmente pode acontecer, não, a gestão é totalmente Se isso. eu não me engano, Ainda é o familiar, diretor cara. mor da Bosch, ele é não sei o que Bosch, ele é neto, neto do Robert Bosch. Mas ele É louco, a gente tem que ver se o cara ainda gere ou se o cara ainda é uma cabeça da figura do marketing da empresa também. Tem essa. Tem isso. Como por ele no conselho. Mas eu achei Sim, na sensacional. Inglaterra. Eu falei assim, cara, que louco, os caras ainda é deles a empresa. Eles que pensam, eles ainda fazem em família um negócio mundial. Eu falei, cara, isso é louco. Os caras lá em Frankfurt, lá, eu falei, nossa, vontade de pegar um avião agora, se eles me dessem uma chance de sentar com esses caras. Não, Mas é top, isso é legal cara. porque a gente está dando exemplo de empresas familiares que tá perene ao longo do tempo. Sim. Mas o Flávio Augusto, né, ele fala que as empresas têm 3 caminhos. Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada. Ela não faz fugir desses 3 caminhos. Sim. E aí envolve toda a questão, você pensar no longo prazo, para onde você quer ir. Entendeu? Né? Então é bem bacana isso. Já a gente fala vários. Dá. O próximo tema tem. Já tem gatilhada. Top. Cara, e é legal isso, eu gosto bastante. E só voltando um pouco à cultura, né? Quando você fala em empresa familiar, esse ambiente família, para o pequeno, ele pode enraizar, que nem o Felipe, ele tem alguns negócios em comum com a gente. Então ele sente mais perto, o Elco também, né? Mas o Felipe está mais presente no dia a dia do Alessandro. A gente enraizou um dos valores da cultura organizacional família. E se você perguntar para os colaboradores saírem aqui, o que eles mais gostam é o ambiente. Nossa, eu já ouvi isso da minha empresa também. Porque o ambiente familiar é muito gostoso de ser vivido. Então aquilo que é, às vezes, visto por um lado, empresa familiar, não sei o que, não dá certo. Por outro lado, você tem uma diferenciação até do cara sair, que eu teve funcionários que tiveram propostas de empresas gigantes, tipo, bem maiores assim que a nossa, mas eles não sabem cada ambiente. Esse ambiente está ocupado nessa estrutura familiar. Então ajuda a te construir uma cultura organizacional. Cultura organizacional, então, uma empresa familiar tem uma vantagem competitiva no mercado se ela for bem estruturada, porque ela cria nas pessoas da família um ponto de referência. Total. É isso. Se o cara gosta do ambiente familiar aqui, é porque ele quer isso para a vida dele. Entendeu? Ele quer isso para a família dele. Então, ele quer estar perto de você para ele captar isso, cara. Você entendeu? Então, querendo ou não, ele pode estar querendo só isso, às vezes conscientemente, mas você vai jogar outras coisas e você vai formar ele através dessa porta. Bem bacana, cara. É isso aí. Esse é o jogo. Pessoal, tá dando nosso time aqui. Vamos ver quanto tempo foi aqui. Eu dou 52. 52? O meu também. Se o seu não deu. Se foi! Igual o meu semana passada. Bom, vamos encerrar aqui. Foi gravou até 34 aqui, tá tudo bem. O pessoal acho que já engatilhamos Então foi na hora que tema, tocou né? aqui, ó. Então você Já engatilhou ligou o pro próximo Roma, tema, você acabou de estragar o áudio. Mas Tá tudo bem. Então, pessoal, beleza, obrigado por ter ficado até aqui. Curta, compartilhe, se inscreve no canal, espalha para todo mundo. Cara, você já viu isso daqui acontecer de graça? Esse tipo de conteúdo? Eu nunca vi. Então, não perca a oportunidade. Se ajude e ajude quem você sabe que precisa disso. Valeu. Valeu, pessoal.